Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Olá a todos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. Tem corações aqui conosco e a todos aí que nos acompanham pelo canal do YouTube e do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade aqui de externarmos as nossas reflexões acerca do Evangelho no lar. E para nós começarmos os nossos estudos, não esqueçam de colocar as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso Evangelho. E para iniciarmos, eu trouxe aqui uma mensagem do livro Alguém Me Tocou, de José Carlos de Luca, e que está no texto que é Confia no Cristo. E ele inicia assim: Não confia no poder de Jesus? Ele continua curando os cegos, iluminando-nos o caminho, guiando-nos os passos. Está em André Luiz, no livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Xavier. O apóstolo Paulo, em carta enviada aos Hebreus, escreveu que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Jesus de há 2000 anos não mudou. Ele não é um mero personagem que fica nos livros sagrados, mas alguém que continua participando da história da nossa vida. O Cristo não morreu na cruz, libertou-se dela e continua conosco até os dias de hoje e prosseguirá por toda a eternidade. Ele não se limita a assistir passivamente à nossa caminhada, mas participa dela ativamente na medida da nossa abertura para Ele. Cristo está conosco tanto quanto estamos com Ele. Apoiado nessa verdade, o espírito André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, afirmou que Jesus continua curando os cegos, iluminando nossos caminhos e guiando-nos os passos. Jesus é o amigo que não se ausentou, é o bom pastor que não perdeu o interesse de proteger as suas ovelhas. É por esta razão que André Luiz formula a pergunta: você não confia no poder de Jesus? Cristo é o governador espiritual da Terra e encontra-se aqui desde a formação do planeta, presidindo-o. Não há ninguém com autoridade superior a dele, com exceção de Deus. Cristo é a face do Pai Celestial. Para os homens, é o Espírito escolhido por Deus para nos servir de guia e modelo. Ninguém se deve julgar perdido, pois Jesus é a nossa bússola. Ninguém se deve dizer sem conhecimento do que fazer e como agir, pois Jesus é o nosso modelo. Cleide, pode fazer a nossa prece inicial, por favor? E assim, envolvidos por esta linda mensagem que confirma a todos nós que Jesus está sempre presente. Ele é o nosso norte, o nosso guia, mas também é o nosso companheiro. E ele nos deixou uma promessa, que estaria conosco sempre que nos reuníssemos para falar de seus ensinamentos. Então, neste momento, agradecemos a presença dele, na certeza de que ele, nossa Mãe Santíssima e toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, a espiritualidade que cuida do nosso Evangelho de toda quinta-feira,
Agradecemos a todos eles, porque temos certeza que os nossos estudos de hoje serão abençoados, serão feitos com muito amor, muita paz, muita união, porque vai ser direcionado por toda a espiritualidade amiga. Agradecemos a presença de todos que aqui estão, que o Senhor possa fazer a sua luz chegar em cada lar que aqui está conosco, envolvidos nesse propósito de aprendermos, de, de procurarmos ser cada dia um pouco mais cristãos. E quem sabe, em breve, chegarmos até Jesus, ao Deus Pai. A caminhada é longa, mas a gente já está seguindo o caminho, fazendo o Evangelho. E assim, para iniciarmos os estudos de hoje, vamos falar com Deus a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como deveríamos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim, com as palavras do anjo, dizemos à nossa Mãe Santíssima: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor sempre é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Mãe, os seus filhos, agora, na hora de nossa passagem e por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Agora estamos prontos para alimentar a nossa alma e o nosso espírito com os ensinamentos de Jesus. Sim. Obrigada, Cleide. Ana Sofia, pode fazer a leitura para nós, por favor? Posso sim, Meire. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação, item 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação, julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater, mas faz mais do que recomendar a caridade, a coloca claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus deu do julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura e a alegoria. Há homens como aqueles a quem falava, ainda incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar, para melhor ser aceito, devia mesmo não se afastar muito das ideias vigentes. Quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e pontos sobre os quais não podia se explicar claramente. Mas ao lado dessa parte acessória e figurada do quadro,
há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que dirige o inquérito? O juiz pergunta se cumpriu esta ou aquela formalidade, observou mais ou menos tal ou tal prática exterior? Não, ele não inquire senão de uma coisa, a prática da caridade, e sentencia dizendo: vós que assististes, vossos irmãos passai à direita, vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Ele se informa da ortodoxia da fé, faz uma distinção entre aquele que crê de um modo e o que crê de um outro? Não, porque Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem o amor ao próximo acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições de salvação, mas a única condição. Se houvessem outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Obrigada, Ana Sofia. Imagina. Então, olha só, esse item que a Ana Sofia leu para nós, Kardec ele coloca aqui esses comentários em relação ao item, o que é preciso para ser salvo. E onde a gente viu semana passada também que fala da parábola do bom samaritano. Então, nesses dois itens da semana passada, a gente viu que Jesus ele está presente naquele mais necessitado. E a parábola do bom samaritano, que é um belo exemplo da caridade. E aqui, Kardec, ele já inicia no primeiro parágrafo falando de toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Essas duas virtudes que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, nesse comentário de Kardec, ele nos faz refletir que os ensinos de Jesus não poderia se afastar daquelas ideias da época, dos costumes, e Kardec diz que ao lado da parte figurada dos seus ensinos, tem sempre a ideia dominante. E a ideia dominante que Jesus traz para nós é a felicidade que espera para o justo. E a infelicidade que é reservada àquele que ainda caminha no mal. Porque ainda buscamos a felicidade aqui no mundo material, no outro. Se eu tiver aquela pessoa, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquele dinheiro, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. Se eu tiver aquela casa, eu vou ser feliz. Será que é assim mesmo? Então, vale uma grande reflexão aqui para todo mundo, porque todo aquele que se liberta do mal, passando a vivenciar o bem, vai libertando dos seus débitos, dos seus equívocos passados e vai conquistando a felicidade. É um processo. Então, enquanto aquele que persevera no mal, ele vai sofrendo as suas próprias consequências, através das reencarnações, até que pelo seu livre-arbítrio, decide se transformar e se esforçar para se libertar desses equívocos. Então, no sentido figurado aqui, que fala do juízo final, da pena eterna, no Espiritismo não se adota isso, porque todas as parábolas, as bem-aventuranças, Jesus exalta o Deus, o nosso Deus. E o que é Deus? É inteligência suprema, criador de todas as coisas.
Então, como essa inteligência suprema, criador de todas as coisas, iria infringir a própria lei divina, condenando muitos de seus filhos a uma pena eterna, a sofrer no eterno? Então, vamos lembrar de João Evangelista, que diz para nós que Deus é amor. Então, Deus não faz isso, mas somos nós mesmos que fazemos conosco mesmo. Então, aqui faz parte da lei divina o amor, ele dá sempre essa oportunidade da nossa reabilitação, da nossa evolução. E essa justiça, ela é divina, porque Deus vai oferecendo a nós cada oportunidade. É só a gente voltar no item 1, que fala que Jesus está em todas as oportunidades, naquele que pede um alimento, naquele que pede um amparo, naquele que está necessitado. E a do bom samaritano, que o samaritano foi lá e ajudou aquele que estava caído, sem perguntar quem era, o que fazia. Então, essas oportunidades é que a gente merece ficar aqui atento no planeta para nossa evolução, não ficar perdendo essas oportunidades, porque aquele próximo é a forma, é um instrumento de nós colocarmos a caridade em ação. Então, auxiliando o outro, se preocupando em aliviar os sofrimentos. Então, tudo isso são oportunidades. Suzelei, pode falar, vi que você abriu seu microfone. Ele faz um paralelo também, né? Então, na época de Jesus, a compreensão da palavra dele, né, era difícil. Então, ele não poderia. Você imagina uma época em que eles não sabiam o que era chuva, o que era um trovão, o que era, né, uma estrela. Então, eles não tinham a mínima compreensão. Em Moisés, muito menos, né? Então, a gente sabe que na época de Moisés foi um palavreado, né, que era apropriado para eles. Na época de Jesus, que veio falar do amor, da caridade, né? Era um outro palavreado para que ele pudesse, que as pessoas entendessem, né? E hoje a gente tem a doutrina que Kardec pega os trechos bíblicos, né, e interpreta 1800 e pouco, né? Da maneira com que as pessoas ali compreendessem. Talvez hoje fosse muito mais ainda um outro palavreado, né? Então fica difícil às vezes a pessoa entender as palavras de Jesus, as parábolas, mas ele tinha que assim fazer para que eles pudessem entender. E em todo momento ele está sempre colocando o quê? A humildade, a caridade como condição única, não uma das condições, mas a única condição para a salvação do homem, né? A caridade que vai envolver essa simples palavrinha, vai envolver a humildade, a brandura, né? Que ele coloca aqui, a indulgência, a justiça, etc. Então, que essa caridade, que é o oposto, né, daquilo que reina, infelizmente, hoje no mundo, né, que sempre reinou, do orgulho, do egoísmo, daquele ortodoxo, né, que não salvou a pessoa que foi assaltada, né, na parábola ali da semana passada, né, daquele que não alimentou aquele que foi bater na sua porta, que na verdade era o Jesus que ali batia, né? Então é isso que eu queria colocar. Obrigada, Suzelei. Maria Santos, seu microfone está aberto, você gostaria de falar? Oh, meu Deus. Desculpa, está muito atrapalhada. Não, amor, não quero, não. Tá bom, obrigada.
Luiz, Desliga. pode falar, por favor. Nisso daqui, a semana passada eu tive problema aqui, fui de dificuldade no celular, né? Então não pude participar. Essa semana, então, agora recadastrei o Zoom e consegui. Então, falando um pouco aí sobre isso, Jesus, ao nascer na manjedoura, trouxe-nos a humildade expressa. E nesse gesto, mostrando que é o princípio para que nós possamos adentrar dentro de nós. E ao notarmos que isso daí da humildade, o que acontece? É como se fosse uma linha que você está tecendo um grande tecido que é o amor. Porque, na verdade, você precisa de outras linhas para formar esse tecido. E, na medida que você entra na humildade, o que acontece? Você vai obrigar a aprender a aceitar os outros, porque se você não os aceita, você deixou o orgulho exaltado, então, sem humildade. Para que você conquiste e continue na humildade, você tem que aprender a aceitar, a resignar-se, a não julgar. Quer dizer, todos esses atos estão dentro da humildade, por isso que ele é básico e ao mesmo tempo, difícil, para que nós possamos realmente exercê-lo. A caridade nos ajuda a nossa própria reforma íntima, que vai nos norteando o caminho. Como Chico sempre falava, todo bem que fazemos será advogado nosso em algum momento. Então, o que ocorre conosco? Na medida em que nós fazemos um gesto de amor, qualquer auxílio é uma caridade que nós fazemos. Esse gesto de amor pode ser até o amor a nós mesmos, quando nós aceitamos a ofensa do outro e, ao mesmo tempo, sem crítica ao ofensor, compreendendo que isso é uma ação dele e não nossa. É um gesto de amor que nós praticamos conosco mesmos. Então, veja como é difícil para nós e por isso que a reforma íntima é uma constante na nossa vida daí, né? E lembrando da parábola do bom samaritano, só comentando que Jerusalém é a cidade luz para os judeus, é onde está. E Jericó é a cidade inferno, porque eram os samaritanos que lá viviam. Então, era uma situação. Então, quando você desce do divino para a negatividade, algum mal vai te acontecer. Então, por isso é que o levita também estavam descendo. Mas o samaritano, ele não fala de onde vem. Então, ou seja, provavelmente ele estava em elevação. Mas aí é uma interpretação que ele deixou-nos aberto para a interpretação. Então, se você está descendo do divino para... você está sendo prejudicado, está contrário às leis de Deus. Então, por isso que você é prejudicado. É necessário a caridade para tentar buscar o outro para o aprendizado das leis. Então, é essa a importância que eu vejo aí nisso, né? E a dificuldade que temos de exercer a questão da própria humildade. E como fala aqui das bem-aventuranças, eu sempre lembro que os mansos herdarão a terra. Então, nós temos que estar atento conosco para nos tornar mansos e permanecermos nesse planeta. Obrigado. Obrigada a você, Luiz. Cleide, pode falar, por favor. Falando do samaritano, né, que é uma parábola muito bonita, né, e explica muita coisa, né? Eu vejo assim que Jesus ele quis exemplificar o sentimento fraterno ali, né? Ele quis exaltar a compaixão, o espírito de ajuda, usando a parábola do samaritano, né? Ele quis mostrar a importância da preocupação com o outro. Em resumo, né? O amor em movimento, né? Não importa para quem nem quem faz, é o amor em movimento, né? E esse capítulo que a gente está estudando agora, né? Fora da caridade,
A gente vê que Jesus, ele quer mostrar para a gente a importância do amor, porque sem o amor a gente não faz a caridade, né? Não tem como, né? O olhar fraterno, como a Suzy falou e o Luiz também, você também, Miri, o olhar fraterno, o cuidado com o próximo. Então, esse é o amor em movimento que leva à caridade, né? Tem um ditadozinho, uma palavra, é uma frase. Eu não lembro ela direitinho, mas eu só peguei, eu lembro da síntese, que eu acho muito legal. Diz assim: é, procurei Deus e não achei. Procurei eu, não achei. Eu olhei para o próximo, eu fui fraterno com o outro, eu achei os três. Assim, resumidamente, que eu não lembro de tudo, mas eu acho que é tudo a ver, né, gente? Olhando, Perfeito. ajudando o próximo, é o que Jesus quis dizer aqui, né? A gente ajudando o próximo, e vocês também falaram, ajuda a gente, ajuda o outro, Jesus fica contente, porque ele está vendo que a sementinha dele está sendo frutificada, e assim a gente vai caminhando, né? É isso aí, Cleide. Obrigada. Como mais ninguém abriu o microfone, Suzelei, pode fazer a nossa prece final, por favor. Sim. Então, nesse momento, vamos relaxando o nosso corpo físico, serenando a mente, acalmando os pensamentos. E vamos praticar aquilo que mais falamos essa noite, a caridade. Vibrações são atos de amor, são uma caridade enorme, enorme, enorme. Então, vamos vibrar, vamos tirar o que temos de melhor para oferecer ao próximo. O que temos de melhor? O nosso amor, a nossa caridade. Então, vibrando intensamente por toda a humanidade, por todos os nossos próximos e não próximos, vibrando por todos os países, principalmente aqueles em desastres naturais, em guerras, vibrando intensamente por todos os lugares onde há tanto sofrimento, tanto choro, tanto desespero, vibrando pelo nosso Brasil, que as nossas vibrações contornem e inundem todo o nosso Brasil, nosso país, auxiliando o nosso anjo Ismael na distribuição desse amor, dessa caridade. Por todas as cidades, por todos os estados, por todos os bairros, por todos os becos, vibrando intensamente por aquele que sofre as dores físicas nos hospitais, nos leitos de dores, juntamente com os seus familiares que sofrem ao vê-los nesse estado, os doentes nas filas de espera, os doentes em casa, buscando um diagnóstico que não conseguem, vibrando pelo aquele que não tem um lar, pelo morador em situação de rua, sem emprego, muitas vezes aprisionado nas drogas, no álcool, nas depressões intensas, juntamente com seus animaizinhos, vibrando por todos os animais abandonados, que todos eles encontrem um abraço, um sorriso, uma mão estendida no seu auxílio, vibrando por todos os lares, principalmente os lares em desarmonia, onde há abuso, onde há tanta brigas. Que Jesus adentre em cada lar, levando sua luz, seu amor, sua paz. Vibrando pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por aqueles que se dizem nossos inimigos.
vibrando por todos eles, vibrando por aquela pessoa que não sai da nossa mente nesse momento, vibrando intensamente. E nesse momento, com muita humildade, pedimos que Jesus adentre com a sua luz em nosso lar, trazendo a sua paz, o seu amor, retirando tudo aquilo que não está em seu nome. Jesus calmamente vai passando e deixando, impregnando o nosso lar de amor e de bênçãos. Nesse momento, pedindo também ao Dr. Bezerra de Menezes, sua equipe, que abençoe, que magnetize nossas águas, que coloquem o lenitivo, as medicações necessárias para cada um de nós, para cada um de nós, dos nossos familiares, dos nossos animaizinhos. E pedindo nesse momento licença para vibrarmos por nós mesmos, pela nossa saúde física, mental, emocional e espiritual. E deixando vibrações de muito amor, de muita luz, para que a espiritualidade utilize onde for necessário. Que assim seja. Graças a Deus, nos despedimos de toda a espiritualidade, dos mentores da caravana, prometendo voltar, se Deus quiser, na quinta-feira que vem, às 8h30 da noite. Obrigado, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima.